Há um tempinho atrás, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e recebi a mais temida pergunta de um leitor, que é: qual é o teu livro favorito? Qual é o livro da tua vida? E na verdade não existia um só, mas uma lista de vários livros que são favoritos ou que me marcaram de alguma forma. E eu citei no story e algumas pessoas falaram para que eu falasse mais sobre esses livros, né? Então, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui no Instagram para falar sobre esses livros que passaram pela minha vida e que, de alguma forma, me mudaram. E o livro que eu decidi começar é um dos primeiros que me marcaram, que foi O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Esse é o romance de estreia do Khaled Hosseini, ele é um escritor afegão, e esse livro foi publicado inicialmente em 2003. E a edição que eu tenho é de 2005, da Nova Fronteira, e provavelmente eu tenho essa edição aqui, que já está mais velhinha, há uns 15 ou 16 anos. Contextualizar vocês, o Caçador de Pipas ele vai contar a história de uma amizade entre dois garotos, o Amir e o Hassan. O Amir ele é um garoto rico que mora em Cabul, né, no Afeganistão, e o Hassan é filho do empregado da família. Os dois eles têm idades próximas e por isso, né, eles acabam criando ali um elo de amizade e porque eles têm alguns interesses em comum também. E o pai do Amir, o Baba, ele tem uma certa afeição pelo filho do empregado, né? Que é o Hassan. Inclusive, essa relação entre ele e o Hassan parece um pouco mais saudável e sensível do que a relação dele com o Amir, porque ele tem um certo até afastamento e uma relação mais formal com o filho biológico dele. Então, também existe esse sentimento de comparação e um pouco de ciúmes do Amir pelo Hassan, o que vai desencadear aí uma série de acontecimentos. O ponto, acho que inicial de partida do livro é que existe uma competição de pipas muito famosa na região e o Amir e o Hassan, eles vão competir, né? O Hassan é o caçador de pipas, ele tem talento e se destaca nessa competição por causa disso, e o Amir ganha uma edição dessa competição. Só que no mesmo dia de muita alegria do Amir de ter saído vencedor, ele e o Hassan vão passar por uma situação que vai traumatizar os dois e vai gerar muitas, muitas consequências. E é a partir desse momento que a relação desses dois vai se diluindo e até que chega um momento em que essa amizade ela vai rachar por completo, porque o Hassan e o pai vão mudar de país, né? Vão ir para o Paquistão. Então, a história vai se desenrolando. No decorrer dos anos, a gente vai entendendo quem o Amir se tornou, porque a história é do ponto de vista dele, e como uma atitude que ele teve muito pequeno, acabou gerando uma série de desgraças na vida de muitas pessoas. Falando sobre a minha experiência em si, é um livro, gente, que ele é muito pesado. Ele é muito pesado mesmo. Ele trata de temas como racismo, eugenia, guerra, abuso, a própria desigualdade social que se tem ali naquela relação entre ele e o filho do empregado, né? E eu li ele com 13 anos, o que faz com que esse livro tenha me marcado muito, porque foi o primeiro grande livro pesado, assim, que eu tive contato, que eu tive acesso, um livro mais sério, assim, um livro de adulto, sabe? E eu não me orgulho de ter lido com 13 anos, eu acho que, inclusive, eu não indico para pessoas muito novas, pela série de gatilhos que pode gerar, por ser muito pesada a história, mas também porque quando você tem 13 anos, você deixa passar muitas coisas, né? E eu reli esse livro ano passado. E eu tinha muito medo de reler ele, porque quando você gosta muito de uma coisa, você vai revisitar depois de muitos anos, existe aquela certa chance dessa coisa não ser tão boa quanto você se lembrava. Mas acontece que eu ainda amo muito esse livro, tá? Eu gosto muito dele. Eu sei que muita gente critica a densidade dramática dele, e de fato ele tem uma carga melodramática muito grande. Inclusive, eu acho que ele poderia ser muito bem uma novela, pela quantidade de coisas que acontecem.
Mas eu não acho que aqui nada é gratuito, tudo é muito bem colocado. E além disso, a gente tem um pano de fundo histórico muito importante, que passa por vários acontecimentos que são importantes para o Afeganistão, tanto políticos ou socioeconômicos, por exemplo. Então ele foi um livro assim que ele me fez abrir a cabeça para várias coisas. E principalmente é um livro que a gente consegue entender as complexidades do ser humano, e é um livro que fala muito sobre amizade, é claro, mas também muito sobre covardia e coragem. Eu acho que aqui a gente tem dois exemplos práticos, né? Tem personagens que o Amir, ele é muito covarde em algumas situações, e a principal situação que desencadeia toda a história ele é um pouco covarde. E claro que tem o contexto dele ser uma criança ali, não saber como agir, né? Mas existe também outras questões. E o Hassan, ele é um menino muito corajoso. E conforme depois o Amir vai se tornando adulto, ele vai entendendo o que aconteceu, o que ele fez, né? Ele vai carregar uma culpa muito, muito grande, provavelmente para sempre. Então é um livro muito pesado, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo ele traz muitas coisas importantes, interessantes sobre o ser humano e sobre como a gente age, da forma que a gente age. E por isso, ele é um dos favoritos da minha vida.